Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com, Jetlag entrando no ar. A temporada 2025 chegou, Gustavo. Olha aí. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo, que assim, por falar em jetlag, tá vivendo jetlag nesse momento, acabou de chegar de uma viagem internacional, não sabe que dia é hoje, se é ontem, se é hoje, se é amanhã, e tá aqui com a gente hoje pra gravar. Pois é, eu sou o Gustavo, acabei de chegar mesmo, tem 2 horas que eu cheguei aqui em casa, tô num fuso todo trocado e tendo essa oportunidade de deixar o fuso ainda mais maluco, porque não só o Paulinho está de tarde e eu estou de manhã, como eu estou aqui com a Raquel, que está lá do outro lado do mundo, pra ela já é de noite, e ela foi quem assumiu a bucha do Hugo. Vamos explicar. Olá, gente, eu sou a Raquel, falando diretamente aqui da Índia, já tô no final do dia aqui, já são 10:07 da noite. E eu estou aqui com o Paulinho, que ainda não provou a culinária indiana. Ainda não, você acredita? Inacreditável. Ainda não teve o prazer de comer pimenta até pingar o nariz e sair correndo pro banheiro. Comeu. Aí é tudo limpinho, não é? Todo mundo come com a mão, é tudo limpinho. Se a mão estiver limpa, né? É. Cada um sabe sobre a sua mão, né? Exatamente, ninguém sabe quem lavou os talheres, mas a mão a gente sabe quem lavou, né? Então é mais seguro. Agora e a mão de quem fez a comida? Pois é, gente, estamos aqui com mais uma temporada do Jetlag e vamos voltar pra Índia hoje. Estamos voltando pra Índia, voltando inclusive pros primórdios do podcast Jetlag, né? Aqui em Irmãos.com, porque lá no comecinho, no 4º episódio, a gente gravou com o Hugo, que já é uma entidade aqui do podcast Irmãos.com, né? Já participou de tantos episódios. Em julho de 2019, a gente gravou com ele, contando as histórias de como ele chegou na Índia e fundou uma escola de inglês lá pra ensinar estrangeiros. E depois ele atualiza, quando ele volta pra Inglaterra, ele fala que um outro casal assumiu esse trabalho. E agora a gente vai ouvir a perspectiva desse casal, representado pela Raquel hoje aqui, que, dando esse spoiler, foi quem assumiu o trabalho do Hugo e da Alessandra lá na Índia. E a gente vai conhecer essa história magnífica aqui hoje no Jetlag de abertura dessa temporada em Irmãos.com. E aí, Gustavo, o que temos pra contar aqui da Raquel, que representa o Júlio e a Raquel, né, o casal, que vai contar um pouquinho da história desses brasileiros que foram parar lá na Índia? Pois é, Paulinho. O Hugo, quando ele saiu da escola e foi trabalhar na Inglaterra e depois ele veio trabalhar aqui no Brasil e tá trabalhando com a gente na Tente, ele deixou uma família cuidando dessa escola. Eles tinham mais de uma escola e deixou uma família em cada uma. E na minha vida missionária aí nos últimos 15 anos, várias vezes eu esbarrei com a família da Raquel, com o irmão, já ouvi falar dela muitas vezes e nunca tinha tido a oportunidade de ouvir a história dela. E a história dela, ela encontra com a escola que o Hugo fundou, mas a história dela começa bem antes. E é uma história bem interessante, dá pra gente gravar esse episódio inteiro e ainda chamar ela pra outros. Mas vamos começar ouvindo aí um pouquinho, Raquel, dessa história. A gente vai chegar lá, como você assumiu a escola de idiomas, mas o que te fez amar idiomas? O que te fez amar a Índia? O que te fez chegar até aí? Como é que seu marido foi com você, já que você foi primeiro? Vamos lá, vamos começar lá de trás. A minha história começou bem antes de eu conhecer meu esposo, quando eu era adolescente, quando eu tinha 13 anos mais ou menos. Eu cresci conhecendo Jesus e participando, né, de uma igreja. Nessa época, eu entendi assim que Deus tinha algo para minha vida, que Deus estava me chamando para fazer uma coisa diferente, não apenas estudar ali na minha cidade, ir pra faculdade, mas que Deus queria algo diferente de mim, né? E eu sempre gostei muito dessa questão de viagem, de coisa de estrangeiro, de falar línguas. Eu não falava nenhuma outra língua estrangeira na época, mas na minha família a gente brinca, né, que eu fingia que eu tava falando outras línguas, né? Então eu já tinha esse desejo, né, de alguma maneira sair do Brasil. Vindo de igreja tradicional, você não podia falar em línguas, né? Exatamente. Aí tinha que falar outras. Tinha que estudar de verdade. Tinha que matar a né? vontade estudando mesmo, né? Viu, Raquel, só pra entender, tem duas coisas que eu preciso muito pra me localizar, que é lugar e datas. Você estava onde? De onde você é no Brasil?
Eu sou do interior de São Paulo. Interior de São Paulo, eu já tinha meio que sacado pelo sotaque, tava meio que na dúvida ainda. Eu sou de Piracicaba, sou do interior também. Eu sou do interior. E isso eu tô falando do ano de 2001. Legal. Quando eu tava aí entre 13 e 14 anos. E surgiu uma oportunidade de eu fazer parte de um programa, como se fosse um programa de estudos, de intercâmbio, e que tinha a ver também com questões eclesiásticas, né? E eu poderia fazer curso nesse lugar, era como se fosse um internato, né? Além de eu poder fazer todos esses cursos, eu ia ter a oportunidade também de estudar em diferentes países. Terminar a escola em diferentes países. E eu brinco, né, que eu sou da área de humanas, né, eu não gosto muito de exatas, mas eu fui obrigada a aprender a tabela periódica em 3 línguas diferentes. Porque você foi estudando, mudando de país, é isso? Exatamente. Então, o meu primeiro ano do colegial eu fiz na Bolívia, em espanhol. Aí depois eu voltei pro Brasil, aí eu fiz o segundo ano. E o terceiro ano, que na verdade acabou virando o terceiro e quarto, né, que aqui na Índia é um ano a mais, né, eu fiz na Índia. Uau. E aí eu confesso que, assim, de todas as escolas que eu passei, de todos os lugares, o mais difícil foi aqui, porque o povo aqui estuda pra caramba. É mesmo. Não é só o estereótipo, é verdade mesmo. Galera, eles mergulha. Demais. E nesse período, na verdade, eu poderia ter ido pra outro país, não era necessariamente aqui. Você não tinha nenhuma paixão específica pela Índia? Foi a oportunidade que surgiu? Eu pensava até em outros países que eu achava mais, assim, exóticos, interessantes. Pensava Marrocos, Egito, talvez Oriente Médio, porque é algum país do Oriente Médio. Isso é muito legal, porque o normal para um adolescente brasileiro é pensar nos Estados Unidos, Inglaterra, né? Não é? Você tava pensando nos diferentes mesmo, né? Deve ter uma meia-culpa dos seus pais nessa história aí, mas vamos seguir adiante. E aí surgiu a oportunidade de eu vir pra Índia. E é muito interessante porque, assim, na época, o Hugo e a Alessandra, né, eles já moravam aqui na Índia, e eles meio que me adotaram, assim, né, porque eu era adolescente, na época que eu mudei pra cá, eu tinha 17 anos, então eles foram meio que meus guardiões, assim, né, meus segundos pais. Então foi aí que a gente começou esse relacionamento e enfim, que desembocou em toda essa história da escola, né. Eu cheguei na Índia no ano de 2005, e a escola tinha sido fundada no início de 2005, então eu participei, assim, dos primórdios da escola, né? Eu morava na mesma cidade, né? Que a primeira filial da escola foi fundada. E aí eu fui participando de toda essa trajetória da escola. E eu morei aqui, né? Terminei o colegial e tal aqui. Morei mais ou menos quase 4 anos, né? Fiquei quase 4 anos fora do Brasil. Mas você morou... Caramba, você terminou seu ensino médio e ainda ficou. Uau. Assim, que deu um pouquinho de diferença aí. Deu mais ou menos 3 anos e meio, porque eu, no ano de 2005 que eu cheguei, eu ainda não estudei. Porque o ano letivo aqui é diferente. Ele começa em abril e ele termina em, tipo assim, em março. Essa Índia, eu vou falar. Aí o horário é diferente, o calendário é diferente, o ano letivo é diferente. Tem fuso horário de meia hora, né? A gente tá com meia hora de diferença? Como é que é? Tá. Agora a gente ainda tá 8 horas e meia de diferença. 8 horas e meia. Do Brasil, do Brasil. E daqui também 4 horas e meia. Que legal. Aí da Europa é 4 horas e meia. É uma confusão, né? Mas agora eu quero entender da perspectiva de pais, né? Dos seus pais. A filha vai morar na Índia pra terminar o ensino médio, né? Que pra mim é cedo, né? pra morar num país tão distante, tão diferente. E aí você fica. Não, pai, não vou voltar não, vou ficar aqui mesmo. Sabe? Eu fiz um aquecimento de 8 meses, depois fiz 2 anos e ainda vou ficar mais um. Vou ficar mais um pouquinho aqui. Pois é. Quem sabe em algum futuro próximo aí vocês vão ter a oportunidade de falar com os meus pais, porque agora eles estão fora do Brasil também, né? Depois de... A nossa família, assim, tá meio espalhada, assim, pelo mundo, né? Mas foi algo, assim, muito específico, sabe? Porque no início, quando eu pensei em ir com 14 anos, porque eu saí de casa com 14 anos, né? E daí eu não voltei mais. Nossa, minha filha mais velha tem 14 anos. O meu também. Pois é, foi algo, assim, muito, muito específico mesmo, que não seria possível se não houvesse essa intervenção
né, do alto mesmo. Mas esse programa que você participou, você falou que tinha uma relação eclesiástica. Era um programa relacionado com a igreja, é isso? Isso, tinha, assim, a gente, além de fazer essas questões de estudos culturais, estudos linguísticos, a gente também tinha estudos bíblicos, né? Como se fosse uma espécie de, tipo um internato cristão, seria tipo isso. Então você não ia para a escola regular indiana, você participava desse programa, estando na Índia. Eu participei desse programa antes de chegar na Índia, então eu fui para esse programa com 14 anos no Brasil. Parte desse internato, né, desse programa era também passando pela Bolívia, que foi quando eu fiz o primeiro ano. Daí tinha mais um ano no Brasil, aí eu fiz esse outro ano no Brasil, né? E aí em 2005 eu ainda morei um período no país de Gales, e aí de lá foi que eu vim pra Índia. Aí aqui na Índia, e em todos esses países, né, na Bolívia, né, eu fiz a escola normal. Aí eu ia na escola normal, não era dentro do internato. Indianos normais. Em hindi. Assim, as escolas aqui, elas são em inglês, né? Os livros são em inglês e tal, mas as explicações eram em hindi. Uau! Então, meu primeiro ano foi tenso, foi difícil. Você tentava entender pelos livros e se virar. E aí seu inglês como assim, tava? Seu inglês estava suficiente? Então, eu tava com inglês assim, upper intermediate, sabe? Um intermediário avançado. Mas eu tive que ralar. E o hindi básico? O hindi zero, né? Zero, na verdade. Hindi zero. Hoje em dia o hindi é fluente? Hoje o meu hindi é muito, muito bom. Eu não digo que é fluente porque, assim, eu não consigo falar de algumas áreas específicas, né? Talvez conversar. Acho que de política eu conseguiria conversar algumas coisas de política, de educação. Mas, assim, eu tenho um hindi muito bom. E a questão da escola me ajudou muito, né? Porque quando eu cheguei aqui com o meu esposo depois, eu já falava a língua, né? Então eu só aperfeiçoei. Mas eu tive que aprender na marra, né? Com os meus amigos, ouvindo eles falando e tal. Aí você passa esses 3 anos e meio aí e tem que voltar pro Brasil, é isso? Não, eu achava, né, naquela época não tinha celular, não tinha essas coisas, mas tava começando, aquele celularzinho azulzinho que tinha aquele joguinho da cobra. Sim. Era esse, tava começando e tal. Era né? o máximo pra ligar, né, mandar texto. Eu achava que eu ia morrer aqui, que eu nunca mais ia voltar pro Brasil, mas eu voltei. Por que você voltou? Eu voltei porque tinha muito tempo que eu tava fora, né? Eu precisava ver minha família, meus amigos. Você não tinha voltado nenhuma vez nesse tempo? Nenhuma vez. Caramba! Assim, ao longo desse período foram 4 anos, né? Eu fiquei 4 anos sem voltar pro Brasil. Nossa! Eu queria fazer medicina na época. Nada a ver com nada, assim, medicina pra mim, né? Porque o meu negócio é humanas. Nada a ver. Mas nessa idade a gente não tem muita noção mesmo. Eu também já considerei medicina um bom tempo da minha vida. Eu não. Só porque tinha glamour. Eu não. Eu nunca considerei. Porque eu acho, você pensa, né? Não, vou ser médico, posso trabalhar em qualquer lugar, né? Ajudar pessoas, enfim. Mas aqui, assim, no colegial aqui na Índia, você escolhe a área na qual você quer, assim, estudar na faculdade. Então, vamos supor, eu quero essa área de humanas, você só vai fazer matérias de humanas por 2 anos. Eu quero fazer a parte de biológica, você só vai estudar essas matérias. Eu quero fazer parte de business, né, de negócios e tal, você vai estudar isso. Então, eu fiquei os 2 anos aqui estudando só, assim, biologia, química e física. Uau. Aí, depois que eu terminei, eu descobri, eu não tenho chamado pra ser médico. Mas eu dou conta de explicar tudo em hindi. Tabela periódica, consigo explicar as partes do corpo. Eu falei, mas de língua eu sou boa. Acho que eu vou pra línguas mesmo. Ai, que legal. Então eu voltei pro Brasil e aí eu fui fazer faculdade. Né? Eu não queria ficar no Brasil, pra mim foi um choque. Eu demorei uns 2 anos assim pra me adaptar no Brasil. Nossa, eu não podia ouvir nada de ninguém. Você teve o choque reverso então também. Nossa, aquele que o Hugo forte. Tá passando ainda, você sabe muito bem. A gente já gravou. Hugo, tá quase dando 2 anos, hein, meu amigo? Você tá nos ouvindo aí? Ai, gente, mas é duro, viu? Acredito que o choque reverso é pior que o choque cultural. Pelo menos pra mim, a experiência foi pior no reverso. Você consegue se lembrar, assim, do que foi pior quando você voltou? Porque a gente já gravou com o Hugo, a gente sabe as impressões dele. Mas só pra gente ver se é geral. De quem volta da Índia, Quem volta né? da Índia, claro. Eu acho que, assim, primeiro eu fiquei chocada com as roupas. Chocada, assim. Eu não conseguia me vestir, assim, era muito difícil me vestir no Brasil. Eu não sabia o que vestir, porque
eu usava roupa indiana, né? 4 anos usando roupa indiana. Que cobre o corpo todo, praticamente, Cobre o né? corpo todo, tem um véu, né? Você não necessariamente põe na cabeça, mas em alguns momentos você coloca na cabeça e tal. De repente não tem mais véu, não tem mais a roupa larga, é tudo roupa coladinha, né? Ou mais colada, não necessariamente coladinha, mas mais colada, né? Eu falava português, tinha um monte de coisa que eu não entendia, que as pessoas falavam. Até hoje, as pessoas falam uns provérbios, umas coisas, e eu fico assim, o que significa isso? Eu não sei o que é. Ué, outro dia eu fiz um comentário falando quem vai cuidar do lojinha pro Hugo. Aí ele, não, a escola lá é grande, é um prédio de 3 andares, não é uma lojinha e não sei o que. Eu falei, não, rapaz, quem vai cuidar do lojinha é um jeito carinhoso de dizer que é a empresa da sua família. Aí, É uma referência a uma novela do Brasil, nem sei qual que era, se era do Clone, alguma coisa assim, que alguém falava com esse sotaque, sabe? É, de libanês, de turco, essas coisas assim. O Hugo também passa esses seus perrengues aí. É seu pai mesmo, eu vou falar. Pois é. E eu creio que isso também, essa questão de eu estar inserida num contexto, né? E de repente eu cheguei no Brasil, fui para o contexto de universidade, e aí eu tinha que trabalhar, né? Para me sustentar lá, e aí entrar no mercado de trabalho, eu nunca tinha trabalhado, né? Então acho que tudo isso assim foi muito chocante para mim. Mas no seu coração, de alguma maneira, você pensava que o tempo no Brasil era temporário e você voltaria para a Índia, ou você já tinha assumido? Não, eu queria, eu pensava assim, nossa, eu quero acabar isso logo, porque assim, acabando, no dia da formatura é hoje, amanhã eu tô viajando pra Índia. É mesmo? Então, no que você saiu da Índia com a perspectiva de voltar, com o sonho de voltar. Nossa, totalmente. Na verdade, eu nem achava que eu ia fazer faculdade no Brasil, eu achava que eu ia voltar pra cá, pra fazer faculdade aqui e viver aqui, né? Você já falou do choque cultural reverso, mas que bichinho que te picou na Índia que fez com que você quisesse voltar a todo custo? O que tem aí que o povo que vai pra aí não quer voltar pra cá? Gente, né, Paulinho? Essa é a pergunta. A Índia é igual antigamente tinha uma propaganda política aí, né? Ame ou deixe, né, pro Brasil. Aqui a Índia é assim. Você fica perdidamente apaixonada pela Índia ou você odeia que você não quer nunca mais pisar. Que não tem meio termo, não. A Índia é legal. Não, ou você ama ou você odeia. Não tem um legalzinho, né? Não sei, não. O que é o que você mais gosta aí? Ai, gente, é difícil dizer o que eu mais gosto, mas as pessoas quando pensam na Índia, elas pensam nas coisas que elas veem na mídia ou agora, né, nas mídias sociais. Eu penso em multidão, eu penso em sujeira, eu penso em muito barulho. Comida apimentada. Comida apimentada de chorar pelo nariz. Então, isso tudo tem. Isso tudo tem. Tem muita gente, é muito barulho, é poluição de tudo quanto é tipo. Poluição visual, poluição sonora, poluição de poluição mesmo. Tem muita sujeira, não tanta quanto talvez as pessoas pensem que tem, mas tem muita sujeira. E a comida, assim, é apimentada. E o mais engraçado da comida apimentada é que você chora pelo nariz, né? Quem não conhece pimenta, quando come, fala assim, meu nariz tá escorrendo, por quê? Mas eu acho que assim, a Índia tem as peculiaridades, né? E você pode se apaixonar por ela, assim, por ela ser exótica, pelas coisas que a Índia tem, pela comida, que a comida, né? Eu amo comida indiana, é maravilhosa. Mas pra mim, o que eu mais amo aqui são as pessoas. É o relacionamento que eu criei com as pessoas. Então eu não sou, assim, muito fã da Índia da rua. Tem muita coisa feia na rua, tem muita pobreza, muita coisa chocante. E aqui, assim, o bonito e o feio, o rico e o pobre, eles convivem assim de perto. Então você tá olhando um lugar lindo, de repente você vê um lugar horroroso, e aí depois bonito de novo, e aí um lugar lindo, de repente um lugar super sujo. Então as coisas aqui são extremas o tempo inteiro. Mas quando você fala a língua, você começa a conviver com as pessoas, e na casa das pessoas, cara, aí
é apaixonante. Eles são muito legais. Eles são tão hospitaleiros, tão amorosos. Eu acho que o Brasil, eu sou de São Paulo, né? Então eu acho que o Brasil já foi assim antigamente, né? Que você conhecia os seus vizinhos, que você ia na casa dos seus vizinhos, você comia na casa dos seus vizinhos vinham na sua casa, né? Você brincava com os filhos dos vizinhos. Hoje em dia, pelo menos lá em São Paulo, né? Não tem mais isso. E aqui é assim, sabe? Você tá na rua, você tá precisando de ajuda, as pessoas vêm, te ajudam. Às vezes dão até opinião na sua vida, nem te conhece, já dá opinião, né? Principalmente criança pequena, gente. Você tá na rua aqui, eles olham criança pequena e falam assim, tá frio, bota um negócio na cabeça dessa criança, vai ficar doente. Tipo assim, oi, prazer, nem te conheço, mas, entendeu? Então, assim, essa coisa de comunidade e essa questão dos filhos, pra mim, assim, ter tido os filhos, que eu tive 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos e os meus 2 filhos nasceram aqui. Olha só. Também foi uma experiência bem interessante. Eu falo que eu tive filhos de parto normal, né? Natural em casa? Não foi em casa, foi no hospital. Mas eu digo que foi um parto natural compartilhado. Porque na sala que eu estava dando à luz, tinha mais ou menos umas 15 pessoas. Uau. Outras dando à luz também? Não, era o pessoal do hospital mesmo, que, tipo assim, eu gritando de dor e eles vieram ver, né? Olha, estrangeira. Tem uma brasileira parindo. Sofrendo. Vamos ver aqui, o que será, né? O que será que vai sair dali? E seu marido tava junto também? Meu marido, aí tava meu marido, tava minha mãe, aí tava uma outra moça estrangeira, inclusive canadense, que é como se fosse uma doula, né? Ela tava, aí tava médico, tava enfermeira, aí tava faxineira. Os curiosos que estavam passando. Tava a guardinha, tava a galera, vieram assistir, nos 2 partos. Não. Eu tava mais acostumada. Vai. Que aqui é assim, gente, experiência na comunidade, entendeu? Aí vai querer ter parto assim, só você e a médica? Não dá, né? Né, cara? Eu quero chegar na parte dos filhos, acho que é muito importante. Mas, voltando pro Brasil, eu quero entender o que levou você de volta e quando que você conheceu o seu marido, que essa história a gente ainda não sabe onde encaixa, porque você, primeira vez, foi solteira. Pois é, a gente já sabe até que ele já fez 2 filhos. Então. E você nem casou com ele ainda, vamos nessa história, vamos voltar. De onde ele surge? Pois é, eu tava lá, então, fazendo faculdade, fui fazer letras, né? Descobri que o meu negócio era com línguas, então fui fazer letras. E durante esse período da faculdade foi que eu conheci o meu esposo. No final, na verdade, eu tava no último ano de faculdade, foi que eu o conheci. E o meu desejo era voltar correndo pra cá, e eu acabei ficando 10 anos no Brasil. Nossa. Uau. Pois é. Essa sua carinha de novinha tá enganando a gente. Pois é, gente. Eu cheguei com 17, então, assim, tem 20 anos. Isso eu tô contando pra vocês há 20 anos atrás. Eu cheguei aqui em 2005, né? A gente tá em 2025. É mesmo, eu nem fiz essa conta. Nossa, Pois velho, é. tô eu. Anos atrás. Achando que 2005 era ontem. Pois é, 20 anos. E aí eu conheci meu esposo. O meu esposo, a gente tinha a mesma fé, né? A mesma, assim, visão de mundo, visão de família. Só que a gente tinha uma diferença, assim, que ele não imaginava sair do Brasil, ir para qualquer lugar, trabalhar em outro lugar, né? Empreender em outro lugar. Ele é um empreendedor nato, né? Os meus sogros sempre tiveram empresa, então ele sempre trabalhou em empresa. E na época eles estavam empreendendo, né? Eles tinham uma escola lá em São Paulo, lá na região norte de São Paulo. E o meu marido, ele é arquiteto, né? Mas ele sempre trabalhou nessa parte de administração. De uma escola. Parte da escola da família. Da escola da família, exatamente. Ele sabia, né, do meu desejo de voltar pra Índia, de voltar pra cá. Eu ainda apaixonadíssima pela Índia, querendo voltar pra cá e trabalhar aqui, viver aqui, ter filhos aqui, enfim. E você se especializando em idiomas e ele se especializando em administração de empresas. Exatamente. Né? Olha a De pequena escolas. coincidência. De escola, a pequena pois é. coincidência que a gente Pois tá é. vendo se provar aí. Cola em Jesus que vai dar certo. Depois que a gente foi entender, né, aquilo que Jesus estava fazendo, enfim. Muito interessante, porque eu falei pra ele assim, ó, ele falou, né, que queria casar comigo e tal, e eu falei pra ele assim, eu caso, mas você tem que prometer pra mim que a gente casando, a gente vai mudar pra Índia. Aí ele falou assim, eu não vou te prometer isso, porque eu não posso te prometer isso, mas eu posso te prometer que eu vou estar todo ouvidos e aquilo que eu ouvir pra nossa família, eu vou seguir. E eu te prometo que nós podemos fazer uma visita na Índia depois que a gente se casar. Ai, que legal. Porque ele não conhecia nada, né? Não. Pra ele era, Aí eu falei, tá bom. E, gente, tão interessante, né? No dia do meu casamento, o Hugo e a Alessandra foram nossos padrinhos. E a Alessandra me abraçou, né? Depois que o casamento terminou, ela me abraçou e ela falou
assim no meu ouvido, ela falou assim, olha, curte o seu casamento, curte o seu marido, curte essa nova fase da sua vida e não se preocupa com o futuro, porque aquilo que é para acontecer vai acontecer. Se a nossa vida, né, não importa onde a gente está, o que a gente faz, naquilo que a gente trabalha, se a gente crê que tudo na nossa vida é direcionado, né, por Deus, então Deus vai direcionar isso, você fica tranquila. E assim, aquilo foi algo que entrou no meu coração e eu, né, depois que a gente se casou, eu já trabalhava, né, na empresa da família dele, aí que eu entrei de cabeça mesmo, e eu nem mais falava da Índia, gente, por incrível que pareça. Nem mais falava de Índia, imaginei assim, a gente nunca mais vai, né, então, né. Já tinha tirado da cabeça. Já tinha tirado da cabeça. Então, a gente casou em novembro de 2014. Quando foi dezembro de 2015, o meu marido falou assim, eu fiz uma promessa pra você que a gente ia visitar a Índia, então nós vamos. Nessas Olha férias só. a gente vai visitar. E a gente nem tinha dinheiro pra ir e tal. Ele falou assim, não, eu vou vender minha moto. Tinha uma moto. Ele fez um esquemão lá, eu só sei que a gente comprou as passagens e viemos pra Índia, ficar um mês na Índia. Que legal. Isso no final de 2015, um ano depois de casado. E aí a gente visitou tanto a cidade que eu já tinha morado, né? A gente visitou meus amigos de escola. Cara, foi uma viagem super legal. A gente legal. visitou a escola do Hugo, né, e da Alessandra. Eles estavam aqui nessa época, então a gente ficou, inclusive, na casa deles, fez várias coisas com eles, foi muito especial. E a gente veio também para a cidade que nós moramos hoje. E esse tempo que a gente teve nessa cidade foi muito especial. Meu marido voltou pro Brasil convicto de que a gente tinha que voltar para cá e abrir um negócio aqui. Fala, Jeová! O bichinho picou, o Júlio bichinho também. picou! Tem que tomar cuidado gente, com esse vocês bichinho, não acreditam assim, mas o meu marido foi feito pra morar nesse país. É mesmo? Gente, ele tem tudo assim, sabe? Ele se adaptou a todas as coisas da Índia, assim, que vocês podem imaginar. Desde comida até o jeitinho indiano, porque jeitinho brasileiro, gente, a gente como é que se diz? Aprendiz a gente ainda, né? Nossa, a gente tá aprendiz. Jeitinho, a gente não sabe nada sobre jeitinho. Você precisa ver o que é uma gambiarra nessa Índia. Eu vi um outro podcast, né? Vocês falando, como é que fala gambiarra? O pessoal tentando saber como é que falava gambiarra em espanhol, né? É. Nossa, aqui é uma das primeiras palavras que você aprende é gambiarra. Incrível, inclusive a maneira como o meu marido foi criado, assim, a família dele, a criação, tudo assim, encaixa muito com aquilo que a gente precisava fazer aqui e viver aqui, né? Em aparência, vocês acham que vocês se misturam com os indianos? Nossa, demais. É, os dois? O meu marido ainda mais. É mesmo? O pessoal ainda acha mais que ele é daqui mesmo, da cidade. Eles acham que às vezes eu sou de outro estado, que eu sou mais branquinha e tal. Mas Olha só. ninguém diz que a gente não é indiano, assim. É A gente mesmo? estando com roupa, né? Eu uso bastante véu. Ninguém diz que a gente não é indiano. Aí, às vezes, quando a gente abre a boca, né? Dependendo, eles percebem o sotaque, né? Daí eles sabem que a gente é estrangeiro. Mas dizer que é do Brasil não diz não, né? Não. E ó, vou dizer pra vocês, viu? Eles não sabem direito onde é o Brasil. Não todos, tá? Mas algumas pessoas ali, né? Pro lado da África, ali, né? Eu falei, é um pouquinho mais pra lá. Um pouquinho mais pro lado. Um pouquinho mais. Continua andando. E aí, então, vocês voltam pro Brasil com esse projeto já, de vamos voltar pra Índia. Agora Aí, os dois sonhando. Aí em 2016 a gente trabalhando, né? Ele trabalhando na empresa e tal. Então nessa época eu já tinha saído da empresa da família, né? Eu tava trabalhando numa escola de línguas, né? Aí no Brasil, tava dando aula. A gente se preparou, né? Aí não vendemos, né? Na verdade a gente deu todos os nossos móveis, as nossas coisas. A gente se desfez de tudo e os primeiros 6 meses do ano de 2017 a gente se preparou, comprou passagem, né? Fez todo o planejamento e nos mudamos pra Índia em agosto de 2017. Uau. Foi quando nós chegamos aqui. E estamos aqui desde então. Você já tava grávida? Não, ainda não estava grávida. Então ainda foi não. tudo aí mesmo. Tudo indiano tudo esses aqui. meninos. Eles são. Mas aí, com que projeto vocês foram pra Índia? Qual que era o objetivo? Meu marido é da área ele é arquiteto, a família dele tinha uma escola, que era uma escola na área de construção civil.
e eles tinham como se fosse uma construtora para construir. Eles construíam casas e tal. Então a ideia era a gente abrir como se fosse uma filial dessa escola aqui, para treinar profissionais, né, na área da construção civil. Então a gente veio com esse projeto, inclusive quando a gente foi se apresentar, né, na embaixada, a gente apresentou esse projeto falando, né, que a gente ia passar um período como alunos, né? A gente inclusive veio como alunos da escola, né, da escola que nós somos diretores hoje, e a gente vinha para a escola para aprender o idioma, né, para estudar, se aculturar, para depois a gente poder abrir o negócio, né, abrir a empresa. Então a escola era só uma escola para vocês mesmo, né, para vocês se aculturarem, não tinha nem o sonho de assumi-la no futuro. Não, nem pretensão, nada. E vocês passam o quê? 2 anos nesse projeto? Porque você vai assumir em 2019? Isso. A gente conseguiu um visto de estudante de 3 anos, então a nossa ideia era ficar 2017, 2018, 2019, 2020 a gente retornaria para o Brasil. Esse era o nosso projeto. Mas retornaria para reavaliar ou acabava o projeto? Para a gente reavaliar, a gente queria, no último ano nosso aqui, a gente queria já abrir a empresa, pelo menos já ter como se fosse um CNPJ, e aí a gente voltaria para o Brasil para pedir visto de negócios através da empresa, né? Aí entra Hugo e Alessandra de novo na história para dar uma chacoalhada aí. A gente percebeu, estando aqui, que a questão da construção era, assim, bem diferente daquilo que a gente esperava. Então, a gente viu que... Aí você descobriu que cada um constrói a sua própria casa e não precisa de um engenheiro. Mas assim, tem algumas questões bem complicadas, até questões relacionadas a coisas, assim, criminosas, máfia, da parte de construção, coisas, assim, bem complicadas que a gente percebeu que não dava pra gente mexer com isso, né? E aí a gente começou a pensar, agora a gente precisa, então, ver uma outra possibilidade. A gente pensou também em trabalhar com importação e exportação, né? A gente começou a pesquisar. Nesse período, como a gente é muito próximo, né? A nossa família é muito próxima do Hugo e da Alessandra, sempre que eles vinham pra cá, a gente estava junto, a gente conversava. Se eles precisavam de alguma coisa, de alguma ajuda específica com a escola, a gente ajudava e tal. Sempre tinha conversa sobre a escola, às vezes eles contavam algumas coisas específicas da escola e tal, então a gente estava sempre inteirado, assim, né? No que estava acontecendo com a escola. E aí, eles, no ano de 2019, que foi o ano que eu engravidei, né, do meu filho mais velho, eu tava grávida e eles vieram mais vezes pra nossa cidade nesse ano, porque justamente eles estavam aí nesse processo de trabalhar mais próximo da escola daqui, para ver como é que eles iam fazer, se iam continuar ou não iam continuar com a escola, com essa filial dessa outra cidade, né, que é a cidade que nós moramos e tal. Então, a gente teve várias conversas com eles. E eles jogavam, assim, uns verdes, sabe? Já pensaram em trabalhar, tipo assim, com uma escola? E falando sobre a própria escola, né? As possibilidades, né? Eu sendo da área de línguas, né? E o Júlio, né, meu esposo, da área de administração, enfim. E aí, meu filho nasceu em setembro, no final de setembro de 2019. Uma semana depois, mais ou menos, que ele tinha nascido, a gente recebeu uma ligação, assim, fatídica do Alessandro. Turning point na história. O turning point. E eles falaram assim, basicamente... Olha, a gente teve aí todo esse período, né? A gente fez o que foi possível com a escola, mas a gente não tem condições de ir além disso. A gente precisa que uma outra pessoa assuma a escola para que a escola possa continuar. Nós não temos pretensão de mudar para essa cidade e a gente não vai seguir com a empresa, com 2 empresas, né? A gente tomando conta de 2 empresas. Então, nós vamos fechar essa filial. Aí deu aquela pausa, pausa dramática. Aí falaram... 30 segundos aqueles 30 segundos mortais. E agora? Aí a gente assim, né? A gente tinha visto com a escola, nossa, enfim. Mas, se tiver alguém disposto a assumir a escola, a gente passa a escola e a gente vai fazer um processo, um acompanhamento. Não é assim, passar e largar, jogar na mão de vocês. Mas, assim, a bucha vai ser de vocês. Então, chegamos na minha introdução da história do podcast de hoje. A bucha. Então, basicamente, essa foi a oferta. Ó, ou a gente fecha ou vocês assumem a bucha. Então, pensem aí o que vocês acham. Eu tô chegando hoje em casa aqui de uma semana lá nos Estados Unidos que eu falei isso. Eu recebi uma ligação tipo essa um tempo atrás. Ó, nós vamos fechar a tente dos Estados Unidos. Se ninguém assumir, vai ter que fechar. Olha. Ai, Deus.
assumi eu, né? Pois é. Paciência. É mesmo? Aqui. Olha isso. Pois é. E aí, assim, gente, o meu marido, ele é um homem visionário e ele, nossa, na época eu tinha acabado de dar a luz, eu tava assim, você tá louco? Imagina, assumir escola, Jesus, é bucha ainda. Não, Uhum. não. Meu marido falou assim, não. Um bebezinho em casa pra cuidar. Pois é. E o primeiro, né, gente? Que o primeiro é o mais difícil, vamos combinar. É, bem mais difícil. O quarto é muito mais sossegado. É, né? O quarto se cria sozinho, né? O quarto é muito mais sossegado. Pois é. E aí a gente orou, né? Buscou a Deus. A gente estava buscando um business, né? A gente sempre quis trabalhar com isso e Tinha toda a experiência de escola, né? Vocês tinham. você vê, área de línguas, administração, escola, parecia assim. Sabendo o fim, a gente vê você contando a história como que já fosse tudo planejado, né? Uhum. Sem saber o fim. Mas não tinha nem passado pela cabeça de vocês. Vocês não imaginavam isso. A gente não imaginava, assim, que a gente ia assumir mesmo, assim, assumir mesmo. Talvez não. ajudar, né? Alguma coisa, a gente pensou assim, participar. ajudar, tá ali, porque nós ainda éramos alunos, né, então tá. a gente tava ali, a gente estudava e tal. Mas aí a gente assumiu, né, em outubro de 2019, e o Hugo e a Alessandra vieram ainda várias vezes pra cá, pra nos ajudar, pra, né, nos mentorear, né, nessa passagem. E, assim, olhando pra trás, a gente vê que era um momento, porque isso aconteceu em outubro de 2019. Quando foi 2020, veio o quê? Um pouquinho antes Covid. da crise. A famosa, famigerada pandemia. O turning sempre point tá na de história. todo mundo, né? Turning pois point é. de todo mundo. E aqui na Índia, gente, o Covid foi um negócio... A gente não saía de casa, não podia sair do nosso bairro. Fechou o supermercado, você não podia ir num caixa eletrônico tirar dinheiro. Uma vez, a gente saindo de casa, né, o meu marido saindo pra fazer compras, um policial parou ele e falou assim, pra onde o senhor vai? Ele falou assim, eu preciso ir no banco tirar dinheiro, eu sou estrangeiro. Ele falou assim, não, fica tranquilo, se você tiver alguma necessidade financeira, você pode passar ali no posto policial, a gente vai te arrumar arroz, vai te arrumar umas lentilhas, que é o que você precisa pra viver. Que é a comida básica, que é o arroz e a lentilha, né? Então, assim... Volta pra casa. E vira pra volta trás pra e casa. volta pra casa. E como que uma escola sobrevive na pandemia, né? Pois é, foi algo assim, gente. Quantas empresas a gente viu fechando, inclusive no mesmo lugar onde a gente tinha a escola, no mesmo prédio, onde era o escritório da escola, os escritórios ao redor, tudo fechando por causa da pandemia, e a gente continuou. E foi muito interessante, eu falei pra vocês, né, que meu marido é um homem visionário. O primeiro-ministro fez um anúncio quinta-feira à noite, na televisão, falando que no domingo eles iam fechar pra fazer um teste, pra ver como é que seria fechar as coisas por causa da pandemia e tal. A gente assistiu, quando a gente terminou de assistir, meu marido falou assim, ele vai fechar e vai fechar mesmo, não vai ser um teste. Segunda-feira ele vai mandar fechar tudo. Então amanhã a gente vai chegar na escola, os meus funcionários na época, né, os meus professores, eles não sabiam dar aula online. A gente passou a sexta-feira inteira ensinando eles como é que mexe com o Zoom, arrumando computador, instalando coisa no celular, para eles poderem aprender a dar aula online. Vocês tiveram um dia de vantagem, assim. Nossa, que legal. Aí, na quinta-noite mesmo, meu marido já foi no supermercado, fez uma compra, falou assim, não, vou estocar comida. Eu falei assim, gente, parece esse programa de gente que acha que vai acabar o mundo, que daí, sabe? Cava um buraco e começa a estocar comida, tipo isso. Cola batata com palha, né, dentro do buraco. Sabe esse negócio? Falei, cara... Mas, gente, foi dito e feito. Domingo fechou. Segunda-feira, a gente não podia sair do nosso bairro. E ficou assim pelos próximos 3, 4 meses. Aí os professores começaram a dar aula online. E aí foi isso que salvou a escola, porque os alunos que tinham continuaram tendo aula, né? E aí continuaram pagando. Alguns gastos baixaram, porque a gente não gastava com eletricidade. A gente conversou com o dono, né, do que é alugado, né, o espaço. Ele entendeu e ele ficou alguns meses sem receber, porque a gente, né, tava com essa condição e todo mundo tava com uma condição difícil, né? Mas foi incrível, porque nesse período, várias pessoas das famílias dos nossos funcionários perderam emprego e eles eram os únicos que tinham emprego. Eles que estavam tendo ganha-pão da família. Da família, exatamente. E passou. E passou e a escola tava com fôlego, né? Algum fôlego. Tava com fôlego. E aí, assim, a gente, na verdade, acabou adquirindo um novo produto, né? Antes a gente dava só aula offline, né? Face to face, presencial.
agora a gente tinha condições de dar aula online. Então, hoje a gente tem alunos, tanto presenciais quanto online, né? Mantém os dois. Tem Meus os dois. filhos já fizeram aula na sua escola aí. Não, mas Que na legal. outra. Na época da pandemia, online. Ai, E isso que abre Minha a esposa possibilidade foi. para alunos fora da Índia também, né? Exatamente. E aí as pessoas que querem, por exemplo, que a gente tem muitos alunos que querem vir para cá para trabalhar aqui na Índia, para abrir business, porque a Índia está crescendo muito, são muitas possibilidades, a mão de obra aqui é muito barata mesmo, né? A vida aqui é muito mais barata, né, do que muitos países. Inclusive a gente tem um casal de alunos, né, que uma família, é um casal com 3 filhos. Eles estão passando pela Índia para estudar inglês. Quando eles foram fazer pesquisas em outros países de fala inglesa também, né, que a Índia é um país de fala inglesa também, eles perceberam que seria muito mais em conta eles virem para cá. E mais fácil também de se relacionar com as pessoas, porque os indianos são muito abertos para fazer amizade, né? E você precisa praticar a língua, fazer amigos. Então, se tornou uma alternativa muito, muito boa, né? Principalmente para brasileiros. Mas agora com relação aos seus filhos, queremos entender como que é um casal brasileiro vivendo na Índia, tendo filhos na Índia. O meu filho mais velho tem 5 anos e a minha filha, ela tá para completar 2 anos. Ela completa 2 anos em abril. Ih, já tá na época do e próximo. O terceiro já tá a caminho. Aí, ó. Aê! É assim que se faz, meu povo. Que legal. Mais um indianozinho aí. Pra nascer Chegando. diante a multidão de curiosos. Agora eu já tô acostumada. Já tá convidando já o povo, né? Vai ter meu chama os parto tal vizinhos, dia. Vai ter um parto. Vamos lá assistir, mandar convite pro parto. Mas como que, assim, eles são pequenos ainda, né? Não sei se dá pra sentir, mas você vê o mais velho, principalmente, com características da cultura indiana já? Você sente isso? Nossa, gente, muito assim. Engraçado, né? A gente, quando é pequeno no Brasil, né? Sua mãe tá te ensinando, né? Que são modos, né? Então fala, menino, tira a mão da comida, não pode pôr a mão na comida, né? Aqui é o contrário, aqui é, menino, bota a mão na comida. Mas o meu, assim, é uma coisa assim interessante, né? Porque o meu filho gosta muito de comer com a mão e ele come com garfo e faca também, né? E aí quando a gente fala pra ele, não, essa comida é comida de comer com garfo e faca. Aí ele fala assim, não, eu quero comer com a mão porque eu sou indiano, mãe. Ele fala assim. Olha, se o meu filho de 6 anos ouvir esse episódio, ele vai mandar essa. Ele vai falar, não, pai, eu quero comer com a mão, porque ele gosta de comer arroz com a mão, e o arroz goiano, soltinho, não é o arroz grudadinho, não. Quero comer com a mão. Mas, assim, é incrível como o meu filho, né, principalmente o meu filho mais velho, ele enxerga a vida através daquilo que a gente vive aqui, entendeu? Hoje a gente tem outras crianças que vieram do Brasil, que moraram um tempo no Brasil e agora estão aqui. Você vê a diferença, as experiências, as coisas que eles contam, né? O meu filho não viveu isso, meu filho viveu outras coisas. Vocês já foram pro Brasil com os filhos? A gente foi pro Brasil com o meu filho mais velho. Com a minha filha ainda não. Minha filha nasceu em 2023, né? Então a gente ainda não voltou pro Brasil nesse período. E quando ele voltou era muito pequenininho também, né? Acho que não deu pra sentir tanto choque, né? Hoje eu acho que ele já sentiria bem mais. Engraçado, no Brasil, ele chegou no Brasil e ele abria a janela assim e começava a chamar as pessoas. Que tem um jeito, né? Você chama assim, ô moço, né? No Brasil, você chama aqui de baiá. Né? Ele falava, ô baiá, ele chamando as pessoas, né? Eu falava, não, filho, aqui não tem baiá, aqui é só moço, tem que chamar de moço. Mas ele fala português com vocês e fala o quê? Inglês? Hindi, com os amigos? Hindi? Fala. Ele vai pra escola já? Fora de casa? Então, agora, esse ano, na verdade, a gente começou com um projeto novo em parceria com a Escola de Línguas, né? Porque a gente tem muitos alunos que vêm com a família. E às vezes a família, o marido e a esposa querem estudar, né? E por causa dos filhos, eles não têm condições. Então, a gente começou um projeto, como assim, é uma creche, né? A gente tá chamando de creche por enquanto, para crianças. Então, os meus 2 filhos já estão estudando lá, entendeu? E mais os filhos desses outros estrangeiros. E
Assim, o nosso sonho é que a escola cresça, que torne uma escola mesmo, né? Que tenha todos os anos letivos. Mas um outro projeto é que os nossos funcionários, né, possam também matricular os filhos deles nessa escola, né? Como se fosse assim, eles trabalham na escola de línguas e eles já têm o benefício de ter uma bolsa, deles. né? Para os filhos deles. Então, uma das funcionárias nossas, ela tem uma menininha também de 5 anos, a filha dela já está estudando com a gente também. E aí a creche, os professores dão aula em inglês? Eles dão aula em inglês e em hindi, as duas coisas. Hoje a gente tem, como a gente está bem no início, a gente está querendo, assim, realmente moldar, né, a escola para ser uma educação um pouco diferente daquilo que é o comum aqui na cultura indiana. A gente tem 2 professoras brasileiras que estão nos ajudando e a gente tem uma moça indiana, mas a gente já está treinando outras pessoas, né, para poderem assumir esse trabalho. E onde que ele aprende o hindi? Em casa vocês falam português e ele está começando agora na escola? A gente fala um pouco hindi com ele também em casa, mas ele aprende na rua com os amigos, né? Porque deve ter muito contato, né, na rua, assim. Aprende na rua com os amigos, na escola, porque na escola, com os funcionários, a gente só fala em hindi, assim, praticamente. A gente fala inglês também, mas a maior parte do tempo é em hindi. Uhum. E como a gente começou com a escola, o meu filho era bebezinho, né? Com 1 mês, a gente começou a levar meu filho pra escola. Então, meu filho já passou no colo de todo mundo. Ele cresceu lá, né? A escola de idiomas é a extensão da casa dele. Poxa, exatamente. Que legal. Que experiência, e a né? escola de vocês é pertinho da casa que vocês moram? Hoje é. No início, onde nós morávamos, era um pouco longe, mas assim, a nossa cidade, ela não é uma metrópole, né? É uma cidade grande, mas assim, não leva muito tempo de um lugar ao outro na cidade, né? Então, hoje a gente mora bem mais perto, principalmente por causa das crianças, né? E porque hoje o nosso trabalho praticamente se concentra na escola, com os nossos funcionários, com os nossos alunos. E é incrível, assim, sabe? A inserção que nós temos na sociedade. Nós somos cidadãos normais aqui, né? Vocês têm residência, inclusive, ou não? Tem que ficar renovando cada 5 anos? Não, a gente tem que renovar, mas a gente já tem todos os documentos nacionais, assim. A gente tem o RG indiano, a gente tem como se fosse o CPF indiano, a gente tem tudo, né? E o visto de vocês é do que hoje? Vocês entraram como estudantes, né? Agora é negócios. De negócios, Aí essa foi uma das razões porque a gente voltou pro Brasil. Nós fomos pro Brasil em 2021, né? Depois da pandemia e tal. Aí trocamos de visto, ficamos um período lá, né? Os avós também conhecerem, porque do lado dos meus pais tem mais netos, né? Mas do lado do meu marido é só o meu filho e a minha filha. E aí ficamos esse período no Brasil e aí depois voltamos em 2022 e desde então não voltamos mais pro Brasil. Mas os pais de vocês foram aí? Os meus pais vieram, né? Agora meus pais também estão morando aqui próximo, né? Num país próximo aqui da Índia. Então ficou até mais fácil. Inclusive meus pais estão aqui. Eles vão ficar aqui pelos próximos 3 meses. Minha mãe veio fazer uma cirurgia de catarata aqui. Aí vai ficar aqui os médicos são muito bons, gente. Vai aproveitar e vai nascer o outro menino, ela vai estar aí. Mas ela não vai ficar direto até o neném nascer, né? Provavelmente tá previsto para nascer em julho. Eles pretendem ficar, daí vão, depois voltam. E aí os meus sogros vieram pro nascimento da minha filha. Estavam lá. Estavam lá na plateia também. Tava lá na plateia? Foi. Tava gravando. Fazendo vídeo. Muito bom. Nacionalidade eles não têm, né? Indiana, os filhos. Não tem nacionalidade. Tem a possibilidade de conseguir no futuro ou eles sempre também vão ser não. estrangeiros? Tem que ser de família, né? A nacionalidade é em relação ao sangue, né? Não é em relação ao lugar. Sim. Né? Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, né? E do Brasil também, né? E do Brasil. As Américas, né? As Américas aqui, tudo funciona. Nasceu é daqui. Aqui também pra não. você ser indiano, você tem que ter sangue indiano, ou seu pai ser indiano, ou sua mãe, ou os dois, né? E se casar com indiano? Se casar com indiano, daí os filhos têm a nacionalidade indiana. Os filhos, sim. mas o que casou, não. Cônjuge, não. Não, nem casando? Caramba. Nem casando. Você tem um visto permanente de cônjuge, e tal, né? mas não... Nunca será indiano. Nunca será indiano. Caramba. Então, gente, para aqueles que estão nos ouvindo que querem se tornar indianos, já era. Outra coisa que a gente ouve muito sobre a Índia, né, é a questão das castas, né? Que a gente aprende na escola, daquela coisa que você não muda de casta, você nasce naquela, você não ascende, não descende e tal. Você tem observado isso bem claramente? Olha, essa questão das castas mudou muito, né? Principalmente com a modernidade, com a internet, com a questão corporativa também. Então, hoje, uma pessoa de uma casta baixa, ou até o que a gente chamaria aqui uma pessoa sem casta, ela tem condições de ascender na vida através do seu trabalho,
trabalho, através do estudo. A gente teve, depois da independência da Índia, que não faz muito tempo, né? Foi em 1947. Pasmem. Existiram figuras, né, muito importantes aqui que lutaram pela causa das castas, né? Das castas menores, né? Das castas baixas, dos sem castas. Então, hoje, essas castas têm muitos direitos, né? De estudo, e como se fossem cotas, né? Que o governo dá para essas castas. Mas eu acho que a grande questão das castas hoje ainda é um negócio forte, mas não é um negócio que se fala tão claramente. Você começa a entender essa diferenciação assim que você começa a conviver com as pessoas. E é incrível, porque se você convive com uma pessoa que vem de uma família de casta alta, a maneira que uma pessoa se comporta é diferente de uma pessoa que vem de uma família de casta baixa. Então, hoje a gente tem na escola pessoas de castas altas e pessoas de castas baixas. E aí você vê que, por exemplo, uma pessoa de casta baixa tem uma dificuldade tremenda de assumir posições de liderança, porque eles nunca foram ensinados a liderar, eles sempre foram ensinados a servir. E uma pessoa de casta alta, para liderar, é assim, né? Até quando você não tá querendo que lidere, já tá querendo liderar. Mas para servir é um problema. Mas para servir é um problema. É um problema. Então a gente, quando chega como um turista ou como uma pessoa que acabou de chegar, não consegue perceber rapidamente. Fala assim, esse negócio de casta não tem muito mais. E eles falam, os próprios indianos falam, não, aqui não tem esses negócio de casta, não. Você só entende a hora que você aprofunda no relacionamento, né? Que interessante. E eles casam na mesma casta, né? Você não vai casar com uma pessoa de casta mais baixa que você. Ah, não tem casta, mas eu só caso com gente da minha casta. Mas casta não existe. Interessante, né? Porque a Índia, embora seja, assim, 80% hindu, essa questão da casta, ela transcende ela vem do hinduísmo, né? Mas ela transcende o hinduísmo. Qualquer religião aqui sofre com essa questão das castas. Inclusive os cristãos também. Tem cristão de casta alta e casta baixa aí? Assim, não é um negócio declarado, como eu tô falando pra vocês, mas principalmente se eles vêm do transfundo, né? Se eles vêm do transfundo hindu, eles têm essa dificuldade. Então, por exemplo, uma pessoa de casta baixa, né? Eu vivi isso quando eu morei aqui solteira. Uma pessoa de casta baixa pode comer no mesmo prato que a família come, né? Então a pessoa que limpa, ela não come no mesmo prato, ela não bebe no mesmo copo. Ela não pode sentar na mesa, ela tem que sentar no banquinho, no cantinho. Parte da cultura, né? Parte da cultura. E eu digo assim, no início a gente vem assim com justiceiro, né? Quebrar essas coisas e tal. Abaixa o sistema. E não é assim, não é bem assim, porque o buraco é muito mais embaixo, né? Não é simplesmente uma questão de casta, de desigualdade. É alguma coisa mais enraigado, né? Enraigado. E às vezes você vai conversar com uma pessoa de casta baixa, a pessoa de casta baixa não tá interessada em outra vida, ou em ascender, ou, entendeu? Ela quer viver a vidinha dela do jeito que ela sempre viveu, e ela tá feliz daquele jeito. Então, é muito importante a gente chegar aqui. É meio chocante, né? É demais. É muito chocante. Essa semana eu tive uma conversa com os funcionários sobre isso. Essa questão das castas, na verdade, surgiu uma questão de função, né? A sua função na sociedade e tal, né? Então, por exemplo, eu contrato uma pessoa para ser um professor. Ele vai ser professor, ele vai fazer papel de professor. Se cair um copo d'água no chão, ele não vai secar, porque ele é professor. Ele não é a pessoa da limpeza. Uau. E isso pra nós, assim, brasileiros, é um negócio chocante, né? Porque no Brasil, você sujou, você limpa. Faz tudo, né? Você faz tudo. E quem não faz tudo, a gente olha torto. Lógico. É o famoso braço curto. Nossa, não faz essas coisas. Não, e aí aqui é assim, gente, eles ficam desesperados se eu ou o Júlio, a gente pega uma vassoura na mão pra limpar, eles ficam desesperados. Não, você não pode limpar, você é o diretor, você não pode limpar o chão. Caramba. Assim, não, é por isso mesmo que eu vou limpar, pra vocês entenderem que o diretor também pode limpar o chão. Claro que essa não é a minha função principal, mas eu posso limpar o chão. Se eu fizer sujeira, eu vou limpar. É a minha sujeira, que isso? Então a gente tenta também dentro da empresa ensinar uma cultura, assim, uma terceira cultura, sabe? Nem a cultura indiana, nem a nossa cultura, mas a gente tenta ensinar essa cultura, sabe? De entender as suas responsabilidades, entender que você tem a sua função, mas você pode sair da sua função porque aquilo vai ser necessário, que isso também faz parte do seu profissionalismo, né? Que tá todo mundo construindo para que essa empresa continue crescendo, né? Então... É aquela questão de entender a cultura, respeitar, mas tentar oferecer algo a mais também, né? Tipo, o que a gente não pode fazer um pouquinho melhor, né? Não é mudar a cultura, nem querer, né, atrapalhar milênios de história, mas tentar oferecer algo, né, que possa contribuir com a cultura também, né? Se isso não fere, a gente sempre fala isso, né? Se a cultura não fere os nossos princípios cristãos, éticos, bíblicos, não tem problema.
Mas isso também não quer dizer que eles não possam aprender a fazer algo diferente e vocês terem uma convivência mais harmônica entre as diferentes culturas, que vocês devem ter professores vindo de outros países, Sim. não só brasileiros. Então, precisa ter uma convivência harmônica multicultural, né? Isso é uma competência adicional que tem que ser desenvolvida na equipe. Exatamente. A gente trabalha muito esse assunto na Tente, a gente conversa muito sobre essas competências culturais e como as equipes multiculturais podem trabalhar juntos, se beneficiar da cultura de cada um para conseguir chegar mais longe ou para pelo menos que a caminhada seja mais tranquila, mais sossegada, com menos briga, com menos encrenca, com menos intrigas ali, né? Porque às vezes por conta de cultura, o grupo de uma cultura se junta, o da outra se junta e aí fica... Faz os grupinhos, né? As panelinhas. Não é fácil não. E na sua cidade, a religião principal é o hinduísmo? É o hinduísmo, mas a gente tem uma grande população muçulmana também na nossa cidade. E as castas funcionam lá nos muçulmanos também? Nossa, demais. E eles mesmos falam assim, não, então, casta não vem do islamismo, mas a gente segue, que a gente é indiano. E o espaço do cristianismo aí na sua cidade? Existem igrejas aqui. Vocês frequentam alguma dessas igrejas? Igrejas de indianos? É internacional? Como é que funciona? Então, a maioria delas, todas são indianas, né? Algumas mais indianas, outras um pouco menos indianas, mas nenhuma, assim, internacional. Todos com liderança indiana, né? E principalmente muitos deles que vêm do sul, né? Porque o sul da Índia tem um número maior de cristãos, né? Então, muitos deles vêm para servir, né? Trabalhar em igrejas aqui, né? No norte. Mas, assim, comparado com a população de outras religiões, é uma presença, assim, muito pequena. E essas igrejas são reconhecidas pelo governo, tudo? Algumas são, né? Tem igrejas aqui que estão aqui antes da independência da Índia, né? Então, são muito antigas. Mas uma coisa muito interessante, né? Curiosa aqui sobre a nossa região, eu posso dizer, né? E, assim, na Índia toda, mas falar aqui especificamente sobre a nossa região, é que os ingleses deixaram para trás muitas escolas cristãs. Então, eles gostam muito da educação que vem desse transfundo cristão ou de escolas cristãs. Então, você conversa com as pessoas aqui, eles querem mandar para escolas que têm nome, assim, cristão, entendeu? As escolas ainda seguem funcionando, porque na independência elas não foram abandonadas. Eles passaram, né? Escolas, universidades, eles fizeram muito os ingleses, né? Fizeram muito isso ao redor da Índia, né? Na área, por exemplo, na área antiga da cidade, aqui da nossa cidade, tem uma escola famosíssima, assim, que chama Escola Cristã, tipo isso. E tudo bem. E o povo quer estudar lá. E as pessoas estudam. E aí é engraçado, você conversa com as pessoas que estudaram nessa escola, eles falam assim, eu cresci fazendo cantata de Natal, tipo assim, hindu, muçulmano. Sabe aquela música? Aí eles cantam aqueles hinos antigões, sabe, de cantata? Eles conhecem. Olha só. Porque eles tiveram em escolas cristãs. Interessante. Muito interessante. Isso abre porta para conversas, né? Porque nossa. Não necessariamente eles se converteram, eles têm um conhecimento mais amplo. Exatamente. Mas aqui, olha, para você ter conversa religiosa, espiritual, é 2. É muito fácil. Todo mundo interessante. Porque a religião tá no ar, né? Mas não se pode pregar publicamente, como que é? Você pode exercer a sua fé, né, na sua casa, com a sua família, né? Tanto que, assim, quando você entra no país, você tem que preencher um formulário e você tem que falar a sua religião, né? Então, nós, né, eu e minha família, nós somos cristãos, então a gente coloca isso no formulário, o governo sabe disso, né? Mas a questão é mais com atividades públicas, ou você fazer qualquer tipo de ação intencional, isso é um problema, principalmente no nosso estado, é bem problemático. E essas escolas confessionais, como que se adequam a isso? Eles... Primeiro, tem uma questão histórica, né? Eles estão aí antes da independência, né? E eles continuam a tradição. Então, tipo assim, meu bisavô é cristão, meu avô cristão, meu pai cristão, eu sou cristão. Então, se eu venho de uma linhagem cristã, não tem problema, é a minha história. Agora, o problema é o meu bisavô hindu ou o meu bisavô muçulmano, né? Meu avô hindu muçulmano, meu pai hindu muçulmano, e agora eu quero ser outra coisa, eu quero ser cristão, por exemplo. Aí é um problema. É problema também se muda de hindu para muçulmano? O maior problema é o hindu, né? Se o hindu mudar de religião, que é o maior problema. Mas a gente tem casos de hindus que querem virar muçulmanos por questões, por exemplo, de casamento, né? Às vezes os hindus se apaixonam por um muçulmano e vice-versa. E aí, né, quer mudar de religião. Isso é um problema gigantesco. Mas é um problema familiar ou um problema de âmbito nacional, assim? É um problema de âmbito nacional.
e de família. Família primeiro, né? Mas de âmbito nacional. Aqui sai no jornal, né? Há um tempo atrás saiu uma matéria que eles chamaram de Love Jihad. Uau! Que seria, tipo assim, muçulmanos, né? Tentando fazer conversões, né? Converter meninas hindus através do casamento. E isso acaba queimando as pessoas, né? Acho que estigmatizando de alguma maneira. É uma questão bem complicada, bem complicada. Muito bom. Acho que deu pra entender um pouquinho a história, né? O Júlio não conseguiu participar, que tá viajando. Mas a Raquel representou muito bem o casal, contando a história aí. O Júlio, quem sabe outro dia volte pra contar a parte dele de toda essa descoberta. Com certeza. Mas foi legal demais conhecer um pouquinho mais da Índia, um país tão fascinante, né? É o terceiro episódio que a gente grava da Índia, né? Esse é o terceiro já. Cada vez a gente aprende mais, com perspectivas diferentes. E a Índia é muito grande, né? Se a gente... É porque a gente precisa agora puxar a cordinha e achar alguém que mora lá pro sul da Índia. Vai achar outra Índia. Outra coisa totalmente diferente. Outra Índia. A gente precisa achar. Igual quando a gente gravou no Canadá e no Quebec. Era outro Canadá, era tipo outro país. Agora, ainda na Índia, ainda tem um pedaço que fica pra lá de Bangladesh, né? Um apêndice que tem lá na Índia. Sem contar os tantos idiomas que são falados na Índia, né? Nossa, de tantos povos diferentes. Queria saber do Gustavo agora, Gustavo. Nesses últimos minutinhos aqui, virou o ano. Se eu perguntar se tem novidade, você disser que não, você já deu até um spoiler que agora você é o diretor da Tente Estados Unidos. Que história é essa, cara? Pois é. A Tente lá dos Estados Unidos ia fechar, porque o diretor que tava lá, um senhorzinho, 70 e tantos anos, ia se aposentar e eles não tinham ninguém pra substituir. E aí eles tentaram procurar por um tempo. Eu tava ali ao redor tentando ajudar eles não a encontrar alguém, porque eles não tinham me pedido isso, mas montar plano de ação, o que faz para as atividades, porque lá nos Estados Unidos, desde o Covid, a Tente parou de ter curso, de ter treinamento, ela foi murchando e tava prestes a acabar. Aí no meio do ano passado, ele falou assim, olha, eu decidi que eu vou aposentar mesmo no fim do ano, e se nossa diretoria, nosso conselho aqui, né, que lá chama board, se o nosso board não resolver achar alguém, aí vai fechar. Aí aquilo me incomodou, conversei com um monte de gente e tal, família, com alguns amigos, com o meu chefe de onde eu trabalhava, né? E falei, olha, eu posso ajudar, só que eu vou precisar que vocês me ajudem também aqui do lado de cá. Então eles falaram, não, a gente te contrata, mas deixa você morando no Brasil, cuidando da Tente do Brasil e da Tente dos Estados Unidos. Aí com esse contrato eu saí da empresa de tecnologia e tô trabalhando para as duas Tentes. 100% Tente agora? 100% Tente. Vocês acreditam, 100% Tente, Gustavo. Olha isso. Depois de... O projeto que vinha aí de tantos anos. Não é? Trocando de emprego. Você tinha trabalhado o quê? 30 anos no primeiro emprego, né? Sei lá quanto. 20 anos no primeiro emprego. Aí começou a migração, sonhando de se envolver cada vez mais com a Tente e tal. Foi migrando para cá, migrando para lá, part-time aqui. Isso, foi chegando aos pouquinhos, né? E agora ganhando em dólar, olha aí. Não é? E o dólar só cai essa semana passada. Para de reclamar. Os missionários que estão no campo estão orando por isso, tá, seu folgado? Mas agora então, cara, 100% Tente. Agora 100% Tente, cuidando de duas Tentes. E aí a Tente dos Estados Unidos, apesar dela existir há 40 anos, ela começou antes da própria Tente, né? Que a Tente existe há 25 na Noruega. Mas ela começou antes, lá em 1984. Que não chamava Tente, né? Não, chamava Global Opportunities. É uma senhorinha, a mesma senhorinha que fundou a ABU aqui no Brasil, na final da década de 50, uma senhorinha chamada Ruth Siemens. Essa senhorinha, quando ela se aposentou das ABUs, ela fundou a ABU no Peru, fundou a ABU no Brasil, fundou a ABU em Portugal, se não me engano, na Espanha ou na Polônia. Quando ela se aposentou, ela falou, gente, o que a gente pode fazer para ajudar quem sai da faculdade a levar Jesus pro local de trabalho e ir para locais de trabalho mais estratégicos do que aqui nos Estados Unidos.
E aí ela começou, dentro da própria ABU de lá, que chama InterVarsity, ela começou um escritório que no começo eles mandavam para casa das pessoas oportunidade de emprego. Tinha cada 3 meses, ia por correio, né? Nem sei como fala mais essa palavra. Ia por correio, um periódico com as oportunidades de emprego. Você mandava o seu currículo para a caixa postal. E eles começaram a ajudar. E aí eles começaram a fazer o curso, que hoje é o Go Equipped. E lá nos anos 2010, eles se juntaram com a Tente, que já tinha 10 anos na Noruega, e começaram a dar os cursos juntos. Quando eu fiz o primeiro curso em 2013, que eu comecei a me envolver com esse mundo de missões, que aí depois de 2013 eu fui fazer um treinamento lá no SEM, aí lá em Viçosa, que depois meu irmão foi morar lá no SEM, eu voltei lá para dar treinamento, eu me envolvi com a MTB, fui para Finlândia fazer treinamento para me tornar um professor desse curso, trouxe o curso pro Brasil. Lá no final de 2017, no CBM de 2017, a gente começou a Tente aqui no Brasil. E a Tente dos Estados Unidos, que chamava Global Opportunities, foi seguindo. Durante a pandemia ela foi morrendo. Lá foram se aposentando os diretores. Aposentou um, aí o outro substituiu. Ele aposentou, aí o terceiro, não tinha mais ninguém para substituir ele. Aí a partir de agora, eu tô numa situação que é o seguinte: a Tente aqui do Brasil tá bombando, eu e o Hugo, mais alguns outros que são voluntários que estão nos ajudando, eu e o Hugo dedicando mais tempo. A gente tem vários tent makers no campo, a gente tem esse ano aí previsão de ter 2 Go Equippeds, a gente logo vai soltar a Go Experience, a gente tá soltando uma nova turma do Go Ahead. Então, se você tá nos ouvindo, já tá sonhando em ir pro campo e quer entrar no nosso programa que vai te ajudar a montar o projeto, são 10 sessões. O Go Ahead é o seguinte, são 10 sessões onde a gente ajuda a montar o projeto, desde para onde eu quero ir, né, o roadmap, até o seu grupo de oração e toda a caminhada ali do meio, para montar esse projeto para você ir como tent maker, para você ir porque eu quero ver a possibilidade de abrir um negócio, ou para estudar, ou para trabalhar aqui e ali. Então a gente tá nessa fase. Se você tá ouvindo aqui, entre em contato com a gente aqui pelo Instagram mesmo, da própria Tent, você pode mandar. A gente tem equipe de voluntário que responde, então não sou eu. Não é o Gustavo, então você vai ter resposta. Vai ter resposta. Já lá do outro lado, nos Estados Unidos, tem nada. Tem nada. Então, tem nada. Aí eu passei a última semana lá tentando quem pode me ajudar. Aí fui conversando com os conselheiros, cada uma delas, das conselheiras que tem lá, falou: não, nós vamos fazer o Go Equipped aqui sim, nós vamos fazer aqui na minha cidade. Então semana que vem deve ter uma confirmação aí, daqui mais umas 2 semanas no máximo. Em que parte dos Estados Unidos? No Kansas. Kansas, ok. No segundo semestre devemos ter um Go Equipped lá nos Estados Unidos, depois de 6 anos sem treinamento lá. Tive uma conversa ontem de manhã excelente com uma empresa que é uma empresa americana, que saiu de dentro da OM, aquela organização missionária. Só que eles falaram: a gente saiu de dentro da OM pra gente focar só em ajudar as pessoas a arrumar emprego em países estratégicos, com contrato, com tudo. Médico, engenheiro, professor, atleta, esportista, todo tipo. Então ontem foi uma reunião muito boa que eu tive ontem de manhã. De lá fui pro aeroporto, do aeroporto cheguei aqui em casa, tô gravando podcast. Estamos gravando, é isso aí. Ó, se a gente conseguir juntar todos os ouvintes brasileiros que estão nos Estados Unidos, dá pra fazer um Go Equipped bom lá, hein, cara? Um Go Dá Experience. pra fazer um Go Equipped. E se você mora lá e tá ouvindo, você entra no Instagram da Tente do Brasil, fala lá: eu moro aqui nos Estados Unidos e eu quero te ajudar, Gustavo. Por quê? A gente já tem uma pessoa que tá nos ajudando há 2 meses e ele é um ouvinte do Jetlag que mora no Canadá. Olha isso. Não é o Kleuber que sempre aparece aqui, é um ouvinte. E ele falou assim: eu estava orando para Deus para me dar um direcionamento, quem eu vou ajudar como voluntário durante o ano de 2025. E eu ouvi você comentar que estava pensando em fazer um curso no Canadá, eu quero te ajudar. Ó, que legal. Muito bom, fico feliz. E ele, cara, já estamos aí 2 meses conversando toda hora, WhatsApp para lá. Ele entrou na lista dos que eu respondo rápido, gente. Aí, então... E se você está ouvindo, está sonhando montar uma escola de idiomas em outro país, como a Raquel e o Júlio, saiba que a Tente pode te ajudar a preparar. Já pensou se tivesse a Tente naquela época, Raquel? Que diferença não ia fazer nesse planejamento todo? Nossa, totalmente. Excelente. Bom, mas pelo menos ela teve o mesmo Hugo, né? Teve agora o Hugo, um pouco né? mais experiente. É muito bom, então, gente. Legal demais te conhecer, Raquel. Obrigado pelo tempo dedicado, por separar esse tempinho pra conversar com a gente. Gostamos demais de conhecer a sua história. Tenho certeza que atiçou muita gente aqui com a sua, eu ia dizer loucura, mas seu passo de fé, né? Doçura. Não, mas doçura ao falar dessa Índia tão linda e cheirosa. Mas eu tô falando da loucura.
Eu tô falando da loucura inicial, né? De com 14 anos 14 e parar anos, lá. minha filha não vai poder ouvir esse podcast, cara. Eu vou ter que bloquear aqui no controle pra menores. Não, deixa. Deixa ouvir. Eu vou falar pra você, que vem do alto é só bênção. E deu tudo certo, né? Se passaram... Você foi em 2005 a primeira vez, depois... 20 anos. Não, mas... 20 anos desde lá, mas da sua primeira ida até mudar definitivamente com o marido pra lá, 12 anos. E não querer então, voltar assim, nunca mais, né? Até chegar nesse estágio. Só Deus mesmo pra transformando e colocando paixão no nosso coração e a gente se envolvendo cada vez mais. Então foi incrível ver essa história e quem tá no processo tá sentindo isso também, tenho certeza. E essa sua história inspirou muita gente aqui no nosso Jetlag. Muito obrigado, viu? Obrigado, foi um prazer, viu? Muito, muito bom conversar com vocês. E quando que vai ser o Go Experience ou o Go Equipped da Índia, Gustavo? A gente já teve Go Equipped na Índia várias vezes. E agora já a gente tem uma tent na Índia. Só que aconteceu o seguinte, a diretora de lá da tent da Índia, que morava no sul da Índia, ela até, o idioma principal que ela fala não é o hindi, é até um idioma diferente. Será que é Tamil? Tamil, é isso. Ela morava nessa região. Ela arrumou uma outra organização pra ela ajudar que é tipo jovens universitários, e ela saiu da tente, só que foi sem o aviso, porque o pessoal dos Estados Unidos deu o aviso e agora eles vão ficar 1 ano comigo. O diretor anterior não aposentou, ele virou o meu consultor. Temos 1 ano de transição. Lá assumiu. Aí, conclusão, a tente de lá ficou sem gente. Aí você vai assumir lá também, Gustavo. Não, eu não levantei a mão pra tente da Índia. Eu não tinha tido. Quem sabe o Hugo levanta essa mão, hein? Ai. Ó, já pensou? Ele não vê a hora de voltar, né? Não é? Acabar com esse problema do choque cultural dele aqui é voltar pra lá. Nem achar ruim de ter o Hugo de volta aqui na Índia, não, viu? Olha E a Alessandra. Todo mundo quer o Hugo por perto. Muito bom, gente. Então a gente se vê de novo aqui daqui a 1 mês com novas experiências transculturais do nosso Jetlag. E nossa temporada começou com tudo, né? É isso aí. Já tô com a filinha de brasileiros morando em outros países. Vou tentar não ficar batendo nos mesmos países o tempo todo. Esse ano vamos ter novidades aí com outras pessoas vindo de lugares mais exóticos, né? Como disse a Raquel, eu queria um lugar exótico, tipo o Egito. Pra mim a Índia é exótico. Já tá bom de exótico, né?